Queridos e amados pastores, evangelistas e todos que veem este vídeo, venho até vocês fazer alguns esclarecimentos. Lembra da história do eunuco quando lia o profeta Isaías? E Filipe perguntou a ele se ele entendia o que estava lendo. Ele disse: como? Se ninguém me explicar, como é que eu vou entender? E Filipe, então, o evangelista, vai lá e faz a explicação. Então eu venho aqui explicar a vocês algumas dúvidas que pairam com relação às minhas 21 propostas de governo. É claro, querendo Deus que eu seja presidente da CEADEP. Então, uma delas é exatamente trazer a vocês o esclarecimento de como é que eu vou pôr em prática essas propostas. E a maior dúvida é nessa de 10% da renda bruta ser diminuído para 3%. Porque está aqui no artigo 24, diz que uma das formas da arrecadação da receita da CEADEP é a renda bruta da igreja, que hoje, estatutariamente, é de 10%. E eu quero reduzir apenas para 3%. E a pergunta é: como é que o senhor vai, diminuindo a arrecadação, conseguir ter dinheiro? Porque as pessoas acham que arrecadando muito é que a gente vai ter muito dinheiro para colocar as coisas em ordem. E não é bem assim. Você não vê o Brasil arrecada muito, mas ele gasta muito mais do que o que arrecada. Então a questão não é o arrecadar, é o gastar. O passivo não pode superar o ativo. O produto interno hoje do Brasil, o BIP chamado Produto Interno Bruto, hoje é de 0,1%. Ou seja, se arrecada em termos aí de 250 a 280 bilhões de reais, mas se gasta 50 bilhões. Veja que o Brasil vive no vermelho por esta razão, porque o que se gasta é muito mais do que o que se arrecada. Bem aqui na CEADEMA, Convenção Estadual do Maranhão, lá é 2,5% que eles arrecadam da renda bruta da igreja. E diz as pessoas que eles têm lá mais de 3 milhões de reais em depósito. Mas o mesmo Deus de lá, não o mesmo Deus daqui, o que está faltando? O que falta é gerenciamento, que nós não temos hoje. Como é que nós vamos arrecadar menos e conseguirmos termos dinheiro em conta, em caixa? É gastando menos, é cortando na carne, como diz alguém. Hoje, nós temos um presidente que ganha duas plebendas, a da igreja e a da CEADEP. Enquanto que na minha proposta, o presidente vai ganhar apenas uma. E aí nós vamos economizando. Hoje, você vê uma faixa de 8 funcionários na CEADEP. Queremos reduzir para 4 ou 5. E aí nós vamos cortando gastos. Também queremos acabar com essas viagens exageradas, levando meio mundo de gente. Eu sei que tem gente que vai por sua conta, e o certo é isso, mas tem gente que vai custeado pela instituição. E nós não queremos sermos pesados para a instituição. O apóstolo Paulo já dizia isso pelo Espírito Santo, de não sermos pesados a ninguém. E cortando viagens, deixando de levar pessoas por conta da instituição, nós vamos cortando gasto. E quando esses gastos forem cortados, forem controlados, então nós teremos aí uma arrecadação que não vai ser vencida pelos gastos. Deu para entender? É simples assim. É arrecadando pouco, mas gastando pouco. Por exemplo, se eu arrecadei 100, eu gasto 80, eu gasto 70 e vai me sobrar todo mês 20 ou 30. E isso a longo prazo
é como aqueles valores de conta telefônica, 25 centavos, 10 centavos, 15 centavos, quando chega no montante, dá 500 reais, dá 1.000 reais. Então, arrecadando, mesmo pouco, 3%, mas gastando menos, nós vamos ter dinheiro para pagarmos o seguro de 50 mil. Depois de um ano da minha gestão, quero pagar um seguro de 50 mil para a esposa de pastor e de evangelista, para pastor e evangelista que venha a falecer. Quero também, não somente criar este seguro, mas também quero pagar em dias os jubilados. Quero pagar 13º para eles. Por quê? Porque tendo em depósito, a gente tem dinheiro para beneficiar os nossos membros. Porque uma instituição existe para levar o bem-estar dos seus membros, para a prosperidade dos seus membros. E não só para colocar uma carga pesada, como disse Jesus, e nem com o dedo mindinho querem removê-lo. E hoje nós vemos cobrança, vemos isso agora na AGO passada, políticos ajudaram, foi cobrado taxa de inscrição, foi pedido mais uma porcentagem a cada superintendente, a cada superintendência, e se arrecadou tanto, e até hoje não se sabe nada sobre esta arrecadação e para onde foi destinado esse dinheiro. Veja, política ajudou, superintendências ajudaram, foi cobrado taxa de inscrição, e a pergunta é, para onde foi o dinheiro que estava aqui, como diz aquele programa do Fantástico? Então, a questão não é arrecadar muito, é gastar menos. Se arrecada menos, olha que eu quero de 10%, reduzir para 3%. Arrecadando menos, mas gastando menos. E assim a gente alivia da carga, o ombro de vocês. Ou melhor dizendo, alivia-se, tira-se essa carga pesada tributária que hoje é de 10% sobre as igrejas e sobre os pastores, que já pagam 10% do dízimo e ainda 10% da renda bruta. Para uma igreja pequena é quase que insuportável. Então, conto com seu apoio, conto com a sua ajuda. O que falta é gerenciamento, é administração. E eu estudei direito administrativo para saber que se o passivo superar o ativo, a gente não sai do vermelho. Então, vamos arrecadar menos, 3%, mas gastar menos, cortando os gastos, tirando os gafanhotos da folha de pagamento, porque tem pastor que é pastor de igreja, recebe a prebenda de igreja e ainda recebe da convenção. Tirando esses gafanhotos da folha de pagamento e fazendo outras reduções, teremos sim dinheiro em caixa para cumprir com as obrigações da CEADEB e com as propostas que temos. Uma instituição para todos. E lembre-se, não temos nós o direito? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Conto com seu apoio para a mudança. E você só fica esquecido se você quiser.